As teorias da conspiração mais perturbadoras sobre o HAARP sugerem que essa instalação misteriosa, oculta nas vastidões geladas do Alasca, é capaz de desencadear catástrofes naturais de proporções apocalípticas. Imagine um lugar onde gigantescas antenas de alta tecnologia emitem feixes de energia tão poderosos que podem sacudir a própria Terra, provocando terremotos devastadores, convocar furacões com ventos furiosos e desencadear tsunamis que varrem tudo em seu caminho. Dizem que essa base secreta não apenas manipula o clima, mas exerce um controle sinistro sobre a mente humana. A natureza clandestina das pesquisas militares conduzidas no HAARP alimenta os rumores, gerando um mistério inquietante e uma desconfiança crescente. A cada relâmpago que corta o céu, a cada tempestade que surge do nada, a sombra do HAARP se projeta, levantando a pergunta: até onde vai o alcance desse poder? Mas, e se de fato houver uma mão invisível capaz de moldar o destino do planeta, usando a ciência para fins inimagináveis? Pense nos experimentos secretos, escondidos do olhar público, nos corredores frios e iluminados por luzes pálidas, onde cientistas trabalham incansavelmente, desvendando segredos antigos e proibidos. O medo do desconhecido combinado com as forças invisíveis que agem sobre nós transforma o HAARP em um monstro moderno, um leviatã tecnológico cujas intenções permanecem envoltas em escuridão. Será que as catástrofes climáticas que estão acontecendo em todo o planeta, furacões, enchentes avassaladoras, chuvas de granizo, violentas tormentas, não são, na verdade, o resultado das manipulações sinistras desencadeadas por essa instalação misteriosa? Worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And, as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you! It's raining! That's unbelievable! Oh. NASA's playing God. It's making its own weather. Really? To change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI. Há alguns dias atrás, vimos ocorrer no Rio Grande do Sul uma das maiores catástrofes naturais já registradas na história do Brasil. Só para que você tenha uma ideia, mais de 90% das cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas por essa tragédia de proporções apocalípticas. A grande mídia, os políticos e também os ditos especialistas já cravaram. O que vimos não foi algo natural, não foi algo cíclico, não foi algo comum da região, mas sim uma manifestação dos efeitos das mudanças climáticas. E realmente, quando eu fui lá, é uma coisa estarrecedora. Sinceramente, eu não sei o que Deus está pensando,
Não sei o que aconteceu no planeta Terra, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando. Não é no Rio Grande do Sul, foi mas tem acontecido coisas estranhas em tudo quanto é lugar do país e do mundo. Não é apenas agora. Então nós temos tempo de mudar isso. Na minha visão, de fato, o que ocorreu no Rio Grande do Sul não foi algo natural. Porém, não sou adepto da narrativa mentirosa das mudanças climáticas. Para mim, o que vimos foi mais uma demonstração de uma arma silenciosa que a elite mundial possui ao seu dispor: a geoengenharia. A geoengenharia consiste em uma ampla gama de tecnologias que possibilitam tanto o controle do clima quanto a criação de desastres naturais, tais como enchentes, terremotos, furacões, incêndios, entre outros. É claro, por muito tempo a geoengenharia foi tratada como se fosse uma teoria da conspiração. Mas, depois de muitos documentos secretos virem a público, depois de muitos fatos serem denunciados, a grande mídia e os políticos, os agentes do sistema, mudaram a sua postura, porque não havia mais como tapar o sol com a peneira, Então eles admitiram que a geoengenharia era real e hoje eles dizem que a geoengenharia, a manipulação do clima, também o bloqueio da luz solar. A geoengenharia, como eles apresentam hoje, é na verdade algo muito bom que eles irão usar para combater o aquecimento global. Pois é. Então, antes eles negavam, hoje eles não negam mais. Só que eles não dizem a verdade por trás da geoengenharia, o objetivo real deles. E é o que eu vou estar mostrando para você nesse estudo. Bem, existem muitas provas que eu quero apresentar para você aqui hoje sobre a geoengenharia, mas eu quero iniciar lendo duas declarações públicas feitas pelo 36º presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Abro aspas. Do espaço, os mestres do infinito teriam o poder de controlar o clima da Terra, causar secas e enchentes, alterar as marés e elevar os níveis do mar, desviar a corrente do Golfo e mudar climas temperados para gelados. Fecho aspas. E ele continua. Abro aspas novamente. Isso estabelece o pressuposto e a fundação para o desenvolvimento de um satélite meteorológico que permitirá ao homem determinar a camada de nuvens do mundo e, eventualmente, controlar o clima. E quem controla o clima controlará o mundo. Fecho aspas. Bem, o Lyndon B. Johnson, ele não foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a falar sobre geoengenharia, a falar sobre a guerra através do clima. Nós tivemos um presidente antes dele, que foi o John Kennedy, inclusive o Lyndon B. Johnson era vice do Kennedy, e o Kennedy foi eliminado, por ter falado demais sobre a elite mundial, sobre as sociedades secretas e o controle que a elite possui no mundo. Então, uma semana antes do John Kennedy ser eliminado, ele falou demais. Só que, em ocasiões anteriores, o Kennedy, ele também falou demais sobre geoengenharia. Então ele falava que programas estavam sendo estabelecidos em todo o mundo, também que os Estados Unidos estavam envolvidos nisso, que era algo muito importante, o controle do clima através de tecnologias. Então, não é o primeiro presidente americano, também não é a única autoridade americana que falou abertamente sobre isso. Nós tivemos aí o ex-diretor da CIA falando sobre geoengenharia, nós tivemos autoridades falando em congresso nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa, tem muito material sobre geoengenharia. Agora, voltando aqui nas falas do Lyndon B. Johnson, são verdadeiramente afirmações muito reveladoras. São uma prova histórica, que nos mostra a seriedade por trás desse tema. E a previsão que ele dá de que quem controla o clima controlará o mundo
está se cumprindo. Eu digo isso pois, através da geoengenharia, as elites estão criando crises programadas para promover a mentira das mudanças climáticas, com o objetivo final de justificar várias agendas nefastas que nós já conhecemos, né? Que culminarão no controle total da humanidade. A nova ordem mundial. Mother Nature is not waiting. The past decade was the hottest on record. Dangerous greenhouse gases are at levels not seen in 3 million years. Global temperature has already risen 1.2 degrees Celsius, racing towards the threshold of catastrophe. Meanwhile, we see ever-rising sea levels, scorching temperatures, devastating tropical cyclones, and epic wildfires. We need a green planet, but the world is on red alert. We are at the verge of the abyss. We must make sure the next step is in the right direction. Muitos países foram usados pelas elites para testar e aprimorar tecnologias de geoengenharia desde o século XX. Neste momento, eu estarei apresentando para você algumas operações e projetos que antes eram secretos ao público. Projeto Cyrus. Este projeto foi implantado no ano de 1946 e durou até o ano de 1957. A agência do governo dos Estados Unidos responsável pela alteração do clima tentou desativar um furacão enquanto ele se movia para o mar. Em vez de enfraquecer a tempestade, os cientistas direcionaram-a acidentalmente para a região da Geórgia, resultando em um dano de milhões de dólares em propriedades danificadas. Projeto Cumulus. Este projeto foi implantado no ano de 1949 e durou até o ano de 1955 e foi executado pelo Reino Unido. De acordo com uma matéria do jornal The Guardian, no ano de 1952, o Reino Unido foi atingido por uma grande enchente que ceifou vidas, uma chuva de mais de 90 toneladas, e resultou na destruição de casas, lojas, hotéis, pontes e também ceifou vidas. Muitos pensavam que havia sido a mão do Criador, mas documentos posteriores mostraram que na mesma semana em que essa catástrofe aconteceu, os militares do exército britânico e cientistas estavam fazendo experiências para o projeto Cumulus ali, naquela região. Projeto Skyfire durou do ano de 1953 até o ano de 1967. Durante a vigência desse projeto, os cientistas americanos e os militares realizaram a semeadura de nuvens para criar enchentes e também manipularam raios e tornados. Projeto Skywater, que durou de 1961 até 1988. Este projeto focou especificamente em formas inovadoras para a semeadura de nuvens. Mais uma vez, cientistas americanos comprovaram que o clima poderia ser manipulado e usado como arma. Operação Popeye, que durou de 1966 até 1972. Esta foi a primeira vez que, oficialmente, o clima foi utilizado como arma de guerra. Os militares americanos usaram de chemtrails e outras ferramentas de geoengenharia para destruir as capacidades do exército do Vietnã. Existem também outros projetos e operações que não estaremos entrando a fundo neste vídeo por conta do tempo e também para não tornar o conteúdo redundante, Como, por exemplo, a Operação Ranch Hand e o projeto Storm Fury e outros. Mas como você pode ver, o uso da natureza como arma de guerra não é uma fantasia, e sim um fato consolidado. Nesse momento eu quero trazer aqui os nossos últimos contribuidores, que através da nossa chave Pix prestaram aí o seu apoio para a continuidade do nosso trabalho aqui no Matrix Mundial. São eles: Marcelo dos Santos, também Rita Soares, uma contribuidora recorrente que deixou uma grande contribuição. Andréia Fernandes, também deixando uma grande contribuição, e é outra irmã que todos os meses está ajudando aqui o nosso trabalho.
Alandec Ferreira, um irmão que todos os meses também está aí contribuindo para o nosso trabalho, e Washington Franco, deixando uma grande contribuição. Quero agradecer a todos os irmãos, tá, pela ajuda. É graças a vocês que eu consigo fazer esse trabalho, que não é um trabalho fácil, que toma bastante tempo, tá? Para um vídeo desse chegar até você, eu preciso estudar, eu preciso recolher informações, tá? Para poder fazer um vídeo tratando de fatos e não falando qualquer coisa. Inclusive, muitos de vocês já perceberam que o nível do conteúdo aqui do Matrix Mundial é um nível de comunidade fechada. Tem muita gente que cobra, né, para apresentar conteúdos assim como a gente cobra aqui, com toda a qualidade, com todo o rigor de informações, etc. Mas a gente presta esse serviço, né, de graça. E isso é, claro, né, porque vocês nos possibilitam isso apoiando o nosso trabalho, tá? Através da nossa chave Pix. Fora a questão do apoio que os irmãos nos dão, nós estamos hoje com um equipamento aqui que é muito ultrapassado, né? O nosso computador é um computador que eu possuo desde 2015 e para editar vídeos acaba se tornando um processo mais demorado, trava muito, né? Dá muito problema. Então, assim, fora o apoio ao meu trabalho aqui, para que eu possa despender esse tempo, também toda a ajuda que os irmãos enviarem, eu vou estar guardando para que a gente possa melhorar essa máquina e, com isso, né, eu possa estar trazendo ainda mais vídeos aqui por dia. Só para vocês terem uma ideia, às vezes demora 3, 4 horas para renderizar um único vídeo, para que um único vídeo fique pronto, tá? Então, apoie o nosso trabalho, nossa chave Pix está aí na sua tela, também está na descrição. Também temos aqui na descrição o nosso link no PayPal. Se você não tem Pix ou mora fora do Brasil, você pode usar o nosso link no PayPal para ajudar. E tem pessoas que me dizem, Lucas, eu não tenho PayPal. Você não precisa ter conta, tá? Não é mais assim. Você pode entrar aí no link que eu deixei aqui na descrição. Vai ter uma opção para você contribuir sem precisar se registrar. Você só vai ali colocar qual é a forma de pagamento e é fácil e rápido, ok? Para você ajudar o nosso trabalho em qualquer área da Terra, independentemente da moeda. E também temos a nossa conta corrente para aqueles que estão no Brasil e não possuem Pix, poderem fazer as suas contribuições, ok? Meu muito obrigado. E vamos continuar aqui no nosso estudo. É claro, se estamos falando em geoengenharia, não poderíamos deixar de falar do projeto HARP, uma das tecnologias mais poderosas que já foram feitas dentro desse campo. O HARP foi iniciado pelo governo americano há algumas décadas e está localizado no Alasca. Essa arma utiliza de antenas que direcionam energia para a ionosfera, a fim de controlar o clima em várias regiões da Terra, e também essa arma é capaz de criar diferentes tipos de catástrofes naturais. O governo americano nega veementemente que o HARP tem essas capacidades e a grande mídia também fica ventilando essas informações por aí, dizendo que quem diz que o HARP, né, tem a capacidade de controlar o clima e gerar desastres naturais são teóricos da conspiração. Agora, muitos cientistas e pesquisadores já vieram a público falar que o HARP tem essas capacidades, sim. Por exemplo, em 5 de fevereiro de 1998, uma comissão de segurança formada pela União Europeia concluiu que o HARP possuía a capacidade de manipular a natureza e, portanto, tal tecnologia estaria violando inúmeros tratados internacionais. Fora isso, o ex-agente da inteligência dos Estados Unidos, Edward Snowden, que trabalhou para a CIA, para a NSA, denunciou ao mundo que o HARP estaria sendo usado há muito tempo como uma arma de extermínio em massa pelas elites. Após o lançamento do HARP, há décadas atrás, pelo governo americano, mais países como a Rússia, o Japão, Noruega e outros também construíram complexos com antenas capazes de manipular a ionosfera, tornando essa tecnologia, tornando essa arma presente em todos os continentes. Existem, inclusive, meus amados, rumores que eu recebi de informações, né, que aparentemente possuem documentos que comprovam que o HARP foi ativado para testes uma semana antes de se iniciarem as chuvas no Rio Grande do Sul. Se essa informação for verdadeira, teremos mais um indício de que a catástrofe que vimos não foi algo natural. Até foi detectada uma anomalia no Atlântico Sul, né, nas últimas semanas, e mostram ali, essa anomalia no caso, né, os satélites mostram
grandes concentrações de energia, como se houvessem ondas de mais de 25 metros no Atlântico Sul. Então, alguns especulam que isso pode ser uma manifestação do HAARP. O HAARP está sendo aí captado pelas agências, pelos satélites, né, meteorológicos. Então, eu particularmente não duvido, até porque ondas de 25 metros não foram vistas no Atlântico Sul. Então, pode ser sim, né, a grande energia gerada pelo HAARP, que com toda certeza, né, pode sim ter sido usado na catástrofe do Rio Grande do Sul. Se não foi o HAARP, foram outras tecnologias, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi algo natural. Isso eu não tenho dúvidas. Existem várias outras ferramentas dentro do campo da geoengenharia, né? Existe até uma que foi criada recentemente chamada Satan. Mas eu quero falar aqui de uma arma que eles estão usando já há muito tempo, que serve tanto para geoengenharia quanto para outros propósitos, que são os rastros químicos, os chemtrails despejados por aviões no céu de todo mundo. Existem muitos que já vieram a público falar a respeito desse assunto, né? Inclusive o ex-agente-chefe do FBI, Ted Gutson. Mas eu quero trazer para você hoje um programa de televisão de língua hispânica que falou a respeito desse assunto. Veja a seguir. Se desplaza hacia la zona del Mediterráneo donde se tiene que alimentar esa tormenta que obviamente dejó de alimentarse. Aquí tenemos una imagen mucho más ampliada. Si se fijan ustedes en esta zona, van a ver esas líneas que van apareciendo, son líneas nuevas, aquí tienen una. Transcurridos 15 minutos tienen otra segunda línea, aquí hay una que está cruzada, esto obviamente la naturaleza no lo hace, aquí tienen otra que acaba de aparecer otros 15 minutos, y toda la zona de Sicilia y todo el sur de Italia tenemos esa masa negra que no son nubes normales. Todo esto es el fumigado del que estamos hablando. Esto se llama ingeniería del clima. Y este es el calentamiento global del que nos han estado hablando, que no es producido por usted y por mí, con nuestros coches, con nuestros vehículos de combustibles fósiles. Esto está producido precisamente por esas fumigaciones que vemos aquí. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué nos están fumigando? Nos están fumigando para poder justificar las medidas que se van a tomar por el cambio climático. ¿Qué es lo que pueden hacer con esta modificación, esta geoingeniería o ingeniería del clima? Pues pueden hacer que llueva o que deje de llover, donde ellos quieran, cuando ellos quieran. Es evidente que esto no ocurre solamente en España, es algo que está ocurriendo a nivel global, especialmente en los países de la OTAN. Puede hacer que suba la temperatura de la Tierra o que baje si dejan de fumigar. Pueden mover las nubes. É isso, meus amados. A geoengenharia é uma realidade, não é uma teoria da conspiração, não é uma fantasia. A grande mídia não vai te falar a verdade. A grande mídia não busca esclarecer aquilo que acontece no mundo. A grande mídia só passa os releases, só passa aquilo que a elite quer que você saiba. A história da maneira que a elite quer que você escute. Porque são as elites que financiam os grandes meios da mídia. Né? Os grandes veículos de informação no Brasil e no mundo, em grande parte, são financiados por agentes da elite mundial. Então, a geoengenharia é uma realidade, tá? Hoje eles dizem que é para salvar o mundo, mas não é porcaria nenhuma, tá? A geoengenharia é usada para poder criar todo um circo, né, macabro, onde pessoas são eliminadas, onde vidas são destruídas, e eles dizem que é aquecimento global e mudanças climáticas. Então eles têm aí esse aparato para poder mudar o clima em certas regiões, para poder, enfim, fazer o que eles fazem, até para fins sacrificiais. E o que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul, na minha visão, está aí dentro da atuação das armas de geoengenharia. Por último, eu quero pedir que você ore pelo Rio Grande do Sul, né? O hype do assunto está passando, então muita gente está esquecendo do Rio Grande do Sul. Não esqueça do Rio Grande do Sul. Se você puder ajudar, mesmo que seja com pouco, com muito, vá no supermercado, compre alguma coisa, né? E procure um ponto de coleta perto da onde você mora e doe, tá? Eles estão precisando muito nesse momento de comida e de água, principalmente, né? E vão precisar por algum tempo a mais. O frio está chegando, então vão precisar de roupas também. Então, o pessoal está precisando muito, tá? Então a gente não pode parar de orar por eles e também de fazer a nossa parte. Fora isso, tem um site aqui, né, na tela, que eu tenho colocado nos últimos vídeos, para caso você queira se voluntariar para ajudar pessoas no Rio Grande do Sul, você possa fazê-lo, ok? Nesse site tem lá o que a pessoa está precisando, onde é que ela está, se ela precisa de resgate, se ela precisa de alimento. Então, se você está no Rio Grande do Sul, esse site vai te ajudar muito, se você está aí sendo voluntário, ajudando, resgatando, enfim, as pessoas, ok? Geoengenharia é um tema muito complexo e eu fiz aqui uma aula conceitual para vocês.
E, bem, eu poderia falar sobre as inúmeras aplicações do HAARP e de outras tecnologias, entrar a fundo em outros projetos e operações, mas eu não fiz isso para o vídeo não se tornar maçante, tá? O essencial para comprovar que a geoengenharia existe é muito evidente, né? Já mostrei para vocês aqui nesse vídeo, ok? Então, sempre que alguém te chamar de maluco, de teórico da conspiração, mostre essas provas históricas, né, e atuais sobre a existência dessas armas capazes de manipular o clima e gerar catástrofes naturais. É tudo teoria da conspiração, dizem os entendidos do assunto. Será mesmo? Então, por que está tudo devidamente registrado e patenteado nos Estados Unidos? Confira você mesmo no endereço do site no rodapé da página.